Todas as vezes que a gente não está, que nós não estamos consciente do que está acontecendo, que nós saímos do prumo, que a gente perde a paciência ou coisa desse tipo, a gente entra num estado alterado de consciência. Faz sentido isso aí? O que é hipnose? Você já deve ter visto um monte de vídeo aí falando sobre isso, se você se interessa pelo assunto. Se você não se interessa pelo assunto e está aqui no canal, então você vai descobrir agora que muitas das coisas que você acha e acredita e tem como verdade dentro de você estão um pouco distorcidas. O que acontece? Para você que já é algum estudante de hipnose, aqui não é muito o teu lugar não, mas se você ficar, você vai mudar a sua concepção. Acontece o seguinte, a hipnose ela tem uma definição de estado alterado de consciência. Quando eu comecei a estudar hipnose, eu tinha isso como uma verdade, mas uma verdade falseada. Por quê? Porque, imagina, você provavelmente já viu aquelas hipnoses de palco onde a pessoa ela come uma cebola com gosto de maçã. E aquilo acontece? Pô, acontece. A pessoa consegue ver dragão voando durante um show de hipnose. Funciona? Funciona. É isso mesmo, é isso mesmo. Então faz sentido quando a gente fala que estado alterado de consciência é isso, não faz? E era assim que eu pensava, que estado alterado de consciência era apenas nesse momento onde a pessoa ela está ali vivenciando, ela se propôs a viver aquele momento, aquela situação do show de hipnose. Mas, estudando, eu cheguei a uma conclusão um pouco mais profunda. Porque imagina, a pessoa que ela consegue comer uma cebola e ter o gosto da maçã é quase que um superpoder, não é isso? Só que todos nós temos esse superpoder. Todos nós temos esse superpoder, entende? De certa forma. Por quê? Todas as vezes que a gente não está, que nós não estamos consciente do que está acontecendo, que nós saímos do prumo, que a gente perde a paciência ou coisa desse tipo, a gente entra num estado alterado de consciência. Faz sentido isso aí? Todas as vezes que alguém fala algo que você não gostaria, por exemplo, já aconteceu com você de você estar indo fazer alguma coisa e aí alguém fala, pega água, aí você já estava indo pegar água e você fica meio chateado com isso? Sabe como é que é isso? Você já está indo fazer a coisa e alguém vai lá e manda você fazer, você fica até um pouco desconfortável. Isso não deveria acontecer. A partir do momento que você tem esse desconforto, algo está tirando ali você do que você deveria fazer, do que era da que você já estava indo, né? Ou quando você perde a paciência com sua mãe, ou quando você perde a paciência no trânsito, quando você entra numa raiva muito grande. Tudo isso é estado alterado de consciência. Então, basicamente, a hipnose não é só aquele momento em que a pessoa se propõe a comer uma cebola e sente o gosto da maçã. Não é que ela está fingindo, não. Você vê nas expressões, você vê que aquilo realmente está acontecendo. É possível isso, é possível. Só que trazendo para o nosso cotidiano, para a nossa vida, todas as vezes que você não está em posse, não está conseguindo concentrar, você está em estado alterado de consciência. Se você para estudar e não consegue, você está em estado alterado de consciência. Então, o que deve ser feito? Primeira coisa, aí uma sugestão minha aqui, aproveitando esse ensejo. Respire. Tome consciência do momento presente. Faça uma respiração. Pra ser mais exato, faça 10 respiração consciente. 10 respirações conscientes. Como assim? Respira. Segura o ar no seu peito. 1, 2, 3. E repita para você mentalmente: eu estou presente, eu estou presente, eu estou presente aqui e vou fazer isso. Por exemplo, vou estudar nesse momento e vou absorver esse conteúdo. Vai repetindo isso para você. E aí pode ser que isso já te ajude, já melhore o seu dia. Mas então, voltando. Estado alterado de consciência, quando você, por exemplo, relacionamento, quando você está acostumado a lidar com certos tipos de situações. Como assim? Frazão, agora ficou mais confuso ainda. Eu sei que é meio complicado.
mais ou menos quando você vive em ciclos de relacionamento. Quando você troca de namorado, mas continua a mesma coisa. Só mudou o nome e o endereço. Concorda comigo que você está meio que num looping e que você escolhe pessoas mais ou menos parecidas e isso vai se repetindo, repetindo, repetindo? Isso é estado alterado de consciência. Você não está fazendo as suas escolhas. Você está no modo automático. Porra, frasão bacana. E como é que faz para mudar esse modo automático? Tomar consciência de si. Pegar para si como verdade. Pô, mas eu sei o que é certo. Mas mesmo assim eu não consigo passar para a próxima fase. Tá. O que você vai fazer? Quem já está aqui há algum tempo já sabe disso. Caneta e papel na mão. Comece a desenhar, escrever, quase que como um poema, quase como um mapa do tipo de pessoa que você quer na sua vida, colocando todos os detalhes. Por que isso? Porque isso vai te ajudar. Vai resolver? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque depende do quanto enraizado tem essas coisas dentro de você e o qual o tamanho da parede do seu bloqueio. Se for uma parede baixinha, você vai conseguir passar de maneira simples. Se for uma parede muito alta, aí não. Aí você tem que procurar ajuda para desfazer tudo aquilo que você construiu até aqui. O que você está falando? Eu estou falando que você é resultado da sua história. E para que esse papel e essa caneta, com esses que você está escrevendo sobre você e o que você quer, por exemplo, do relacionamento, como a gente está aqui, é necessário que você limpe algumas coisas do passado primeiro, para que você possa atingir seu objetivo. Porque conscientemente é muito fácil você saber o que você quer, mas no seu subconsciente, que é quem manda, é quem distribui a tal da hipnose, quem distribui o estado alterado de consciência, é essa camada que manda. Sendo ela quem manda, você tem que fazer algumas reflexões e limpar algumas coisas que estão dentro de você. Não adianta só ter consciência delas. Saber, por exemplo, eu sei que uma criança dentro de mim, isso é comigo, ficou esperando por muito tempo o pai. Por quê? Porque um belo dia ele não foi e tal, e como ele não apareceu, é como se naquele dia eu entrasse num transe profundo que ninguém ia me ajudar e nunca ia chegar ninguém para me ajudar. E que eu tinha que resolver minhas coisas sozinho. Então, eu vivi nesse transe durante muito tempo, mas eu tinha conhecimento dele, mas eu não conseguia resolver. Até que chegou um momento que eu consegui refazer essa história. Quando a gente fala de psicoterapia, a gente fala de refazer a história do eu. A partir do momento que você refaz essa história, você sai daquele estado alterado de consciência. Mas não é só ter conhecimento, entendeu? É você refazer a sua história lá no subconsciente de que é quem manda. Eu sei que essa aula aqui vai ficar um pouco confusa para você, porque a gente vai e volta. Por quê? Porque seria mais fácil se você estivesse na minha frente e eu te perguntando quais são suas dúvidas. Mas aqui, da maneira como eu estou tentando, num geral, é te explicar. Resumo bem rápido. Estado alterado de consciência é todo aquele que você não está tomando suas decisões e você está no automático. E para que você possa fazer as suas decisões sejam atendidas no exterior, não só ficar no campo das ideias, é necessário que você faça uma limpeza antes. Reconte a sua história para você de maneira que aqueles traumas e medos que você viveu no passado não te impeçam de alcançar seus objetivos hoje. Eu sei que ficou um pouco confuso. E eu vou explorar isso em outros momentos e vou até dividir essa aula aqui para ver se eu vou conseguir te dar isso de maneira mais clara e limpa, tá bom? Obrigado. Grande abraço, me segue, beleza? Um grande abraço, até mais.